Eu saudo aos irmãos com a paz do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E quero desde já convidar aos irmãos para meditarmos na palavra de Deus que se encontra em 1 Reis, capítulo de número 15 e o verso de número 9. No 20º ano de Jeroboão, rei de Israel, começou Asa a reinar sobre Judá. 41 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Maaca, filha de Absalão. No 20º ano de Jeroboão, Jeroboão está vivo, gente, está reinando. Rei de Israel, começou Asa a reinar sobre Judá. 41 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Maaca, filha de Absalão. Asa fez o que era reto perante o Senhor, como Davi, seu pai. E até a Maaca, sua mãe, depôs da dignidade de rainha-mãe, porquanto ela havia feito um poste ídolo, uma abominável imagem. Pois Asa destruiu essa imagem e a queimou no vale de Cedron. O que eu quero falar para todos aqueles irmãos amados que estão acompanhando os meus vídeos, sem falar da missionária e nem do pastor. Quando eu li este verso, nesta tradução, a gente percebe que Maaca, filha de Absalão, é a mãe de Asa. Mas quando você lê o verso 1º do mesmo capítulo, vamos ler. No 18º ano do rei Jeroboão, filho de Nebate, Abias começou a reinar sobre Judá. 3 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Maaca, filha de Absalão. Então a gente começa a descobrir uma contradição, ou seja, as Bíblias de João Ferreira de Almeida, principalmente essas corrigidas, atualizadas, traz esses problemas. E quero falar para os irmãos que em outras traduções, como eu vou dizer para vocês agora, algumas, a tradução da Bíblia Loyola, que é a Bíblia católica, a tradução da Bíblia de Jerusalém, que é uma das primeiras católicas, confiáveis, o texto que a gente leu é diferente. Vamos ver como é que está escrito na King James, que é traduzida com mais cuidado. Nessas 3 Bíblias que eu citei estão corretas. Elas estão de acordo dos 39 livros que fala dessa forma, com muito cuidado. Presta bem atenção o que é que diz nas Bíblias que foram traduzidos correto. Verso de número 10. 41 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua avó, Maaca, filha de Absalão. O que eu quero falar para os que assistem esses vídeos é que a palavra de Deus, ela precisa ser mastigada, ela precisa ser analisada e divulgá-la com cuidado. Por quê? Qual é a recomendação de Deus? Vamos ler uma recomendação que Deus nos dá? Deuteronômio, capítulo de número 4 e o verso de número 2. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Então, com esses ensinamentos, agora sim, podemos falar quem era Asa, o rei de Judá. Asa era um filho de Abias. Para a gente entender quem era Asa, a gente vai voltar para Salomão.
Salomão governava as 12 tribos de Israel, porque pegou a herança do seu pai Davi. E aí, por ter desobedecido a Deus no final de sua vida, Deus enviou um mensageiro chamado Aías, um profeta, que procurou um empregado do rei, que se chama Jeroboão. E esse Jeroboão recebeu a mensagem de Deus, aonde que Deus dizia, através do profeta Aías: Jeroboão, você vai ser o rei de 10 tribos. E ele pegou, rasgou as suas vestes, dividiu em 12 partes e disse: essas 10 partes aqui pertencem às 10 tribos que você vai governar. E as outras 2 partes vai ficar com os descendentes de Davi na pessoa de Salomão. E comece agora a entender esse ensino. Salomão tinha uma mulher amonita e esse filho se chama Roboão. E Roboão reinou em Judá durante 17 anos. Mas Roboão desobedeceu a Deus, fazendo o que era mal aos olhos de Deus. O que aconteceu? Deus fez com que Jeroboão, rei de Israel, das 10 tribos do norte, guerreasse contra Roboão. E durante o reinado de Roboão, Roboão não teve paz, porque Roboão aderiu às idolatrias que o seu pai Salomão, no final da sua vida, fez com que as suas esposas, que moravam em outras nações, construísse altares para adorar a outros deuses. E esta amonita era justamente uma mulher que adorava outros deuses. Ela é a mãe de Roboão. Então a gente vê que Roboão já vem de uma tradição errônea. E aí, quando ele morre, quem assume é Abias. Abias continua sendo mal aos olhos do Senhor. Só que Abias durou 3 anos o seu reinado. E a mãe de Abias era justamente Maaca, filha de Absalão. Então, quando Abias morreu, Asa assumiu em seu lugar, que era o filho primogênito. E Asa tomou uma decisão. A gente vai ler agora a partir do verso 9, para a gente entender o reinado de Asa e a decisão que Asa tomou. No 20º ano de Jeroboão, rei de Israel, começou Asa a reinar sobre Judá. 41 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua avó, Maaca, filha de Absalão. Asa fez o que era reto perante o Senhor, como Davi, seu pai, porque tirou da terra os prostitutos culturais e removeu todos os ídolos que seus pais fizeram. Presta bem atenção agora. Asa sai daquela maldição que a gente encontra em Êxodo, capítulo de número 20 e o verso de número 5. Vamos ler? Não adorarás nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Presta bem atenção agora. Asa tomou essa decisão. E a maldição agora que vinha do final da vida de Salomão é quebrada. Ela é quebrada a tal ponto
que Asa é diferente de vários reis. Por quê? A coragem que ele teve diante da sua própria família. Presta bem atenção o texto que vamos ler agora. O verso de número 13. E até a Maaca, sua avó, depois da dignidade de rainha-mãe, porquanto ela havia feito ao poste ídolo uma abominável imagem, pois Asa destruiu essa imagem e a queimou no vale de Cedron. Os altos, porém, não foram tirados, todavia o coração de Asa foi todos os teus dias totalmente do Senhor. Trouxe à casa do Senhor as coisas consagradas por seu pai e as coisas que ele mesmo consagrara, prata, ouro e objetos de utilidade. O que é que Deus está nos mostrando neste vídeo hoje? Que assim como Deus fez com Asa, que era um bisneto de Salomão, tomou uma decisão de aderir os ensinos verdadeiros da palavra de Deus e fazer um conserto na vida dele e na vida do povo de Judá. Que Deus possa abençoar a cada um de nós nesta geração. Que nas nossas casas, nas nossas famílias, possamos tomar essa decisão como Asa tomou. A sua avó queria dominar, mas ele não aceitou, porque ele tomou uma decisão de servir a esse único Deus, Criador do céu e da terra, o Deus que nos dá vida, o Deus que nos salva, o Deus que nos liberta, o Deus que nos transforma. E se gostarem do vídeo, se inscreva no canal, toque no sininho para receber as notificações e dê um like para ajudar o YouTube a divulgar a palavra de Deus. E que Deus abençoe a todos.